Você não tem baixa autoestima. Você tem uma alta expectativa de perfeição. Deixa eu repetir, porque isso muda tudo. Você não é insuficiente. Você só está tentando alcançar um padrão que nunca foi feito para ser alcançado. E se você é mulher, esse vídeo foi feito especialmente para você. Porque ninguém carrega esse peso do jeito que a gente carrega. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que a psicologia, a neurociência, a medicina tradicional chinesa e até as terapias complementares descobriram sobre isso. E eu prometo, se você chegar até o final, você nunca mais vai olhar para si mesma do mesmo jeito. Antes de continuar, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os outros. É denso, mas eu não quero que você perca o fio da meada se precisar pausar e voltar depois. Isso aqui é para ser revisto quantas vezes precisar. Deixa eu te fazer algumas perguntas antes de qualquer teoria. Você já se sentiu culpada por descansar, mesmo estando exausta? Já se cobrou por não dar conta de ser mãe presente, profissional competente, esposa atenciosa, filha cuidadosa e ainda por cima manter o corpo em forma, a casa organizada e o bom humor o dia inteiro? Já se olhou no espelho e ao invés de ver você, viu uma lista do que ainda falta para corrigir? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso te dizer uma coisa importante. Isso não é falta de amor próprio. Isso é o resultado de décadas, séculos até, de um sistema que ensinou à mulher que o seu valor depende do quanto ela consegue entregar sem falhar. E o pior, quando você não alcança esse padrão impossível, o discurso que te vendem é que você precisa trabalhar sua autoestima, como se o problema fosse você. Quando, na real, o problema é o tamanho da régua que colocaram na sua mão. O que é perfeccionismo de verdade? Vamos entender isso com base na ciência, porque eu não quero te dar só um discurso bonito, eu quero te dar um entendimento real. Existem dois psicólogos, Paulo Hewitt e Gordon Fletch, que estudam perfeccionismo por décadas e descobriram que ela não é uma coisa só. Eles identificaram 3 tipos diferentes. O primeiro é o perfeccionismo auto-orientado, quando você mesma impõe padrões impossíveis para si. O segundo é o perfeccionismo orientado ao outro, quando você exige perfeição das pessoas ao seu redor. E o terceiro, e esse é o mais cruel de todos, é o perfeccionismo socialmente prescrito, quando você sente que o mundo exige perfeição de você e que se não entregar isso vai ser rejeitada, julgada ou descartada. E adivinha qual desses 3 tipos aparece de forma esmagadoramente mais forte em mulheres? Segundo pesquisas de gênero e de saúde mental, o socialmente prescrito. Ou seja, grande parte do peso que você carrega não nasceu dentro de você, foi instalado de fora para dentro. Karen Horney, uma das primeiras psicanalistas mulheres da história, escreveu sobre isso ainda no início do século XX. Ela chamou esse fenômeno de a tirania dos deveres. Segundo ela, muita gente vive perseguida por uma lista invisível de eu deveria ser assim, eu deveria ter conseguido aquilo, eu deveria estar melhor nessa fase da vida. E o problema é que esse deveria nunca é seu. Ele é emprestado de expectativas alheias, da família, da cultura, das redes sociais, e você acaba tratando essa lista emprestada como se fosse a verdade sobre quem você é. Brené Brown, pesquisadora contemporânea que dedicou a carreira inteira a estudar a vergonha e a vulnerabilidade, define perfeccionismo de um jeito que eu acho essencial para ouvir agora. Perfeccionismo não é sobre buscar o melhor de si. É uma armadura. É uma forma de tentar evitar a dor da vergonha, do julgamento e da culpa. Acreditando que se você fizer tudo perfeito, ninguém vai poder te criticar. Só que essa armadura tem um problema enorme. Ela é impossível de sustentar. E toda vez que a realidade escapa da perfeição, o que sobra não é aprendizado. É a sensação de fracasso pessoal. Até aqui se identificou com alguma coisa? Deixa nos comentários uma palavra só. Presente. Eu quero saber quantas mulheres estão se reconhecendo nisso agora, porque eu acho que você vai se surpreender quando ver quantas pessoas comentaram a mesma coisa que você. Agora, eu quero te mostrar algo que poucas pessoas sabem e que explica cientificamente por que essa cobrança dói tanto e porque ela não sai só na base da força de vontade.
Existe um pesquisador chamado Paul Gilbert. Ele é criador da chamada terapia focada na compaixão, que estudou como o cérebro humano responde à e a descoberta é impactante. Quando você se critica duramente, o cérebro ativa praticamente o mesmo sistema de ameaça que seria ativado se você estivesse diante de um perigo real. Físico, a amígdala, a estrutura cerebral ligada ao medo, dispara e o corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, o seu cérebro trata a sua autocrítica como se fosse um predador te atacando. Isso significa uma coisa muito importante. Quando você se cobra, você deveria ser melhor, você deveria ter dado conta, você é incapaz. Seu corpo não interpreta isso como motivação, ele interpreta como ameaça. E sob ameaça constante, o corpo não floresce, ele sobrevive. Ele entra em modo de defesa, não de crescimento. Kirsten Neff, uma das pesquisadoras mais respeitadas em autocompaixão, mostrou através de estudo que pessoas que praticam a autocompaixão, ou seja, que se tratam com a mesma gentileza que trata uma amiga querida, apresenta menos ansiedade, menos depressão e, curiosamente, maior motivação e resiliência do que as pessoas que se tratam com pressão. Isso derruba um mito enorme. A crença de que se eu for dura comigo mesmo, eu vou me superar mais. A ciência mostra exatamente o oposto. Dureza excessiva não gera excelência, gera exaustão, ansiedade crônica e, em muitos casos, paralisia. E aqui está o ponto que eu quero que você grave. Seu cérebro não sabe diferenciar uma cobrança motivacional de uma ameaça real. Para ele, tudo é perigo. E é por isso que viver sobre perfeccionismo constante é literalmente viver com o corpo em estado permanente de alerta. Eu preciso parar aqui um minuto, porque eu quero muito te ouvir. Comenta aqui embaixo em que área da sua vida você sente mais essa cobrança de perfeição. Pode ser no corpo, na maternidade, no trabalho, na forma como você usa da casa ou até na forma como você acha que deveria estar mais resolvida emocionalmente a essa altura da vida. Escreva, porque eu vou ler e eu tenho certeza que outras mulheres vão se ver refletidas na sua resposta. E isso pode ajudar mais gente do que você imagina. E esse vídeo já está tocando algo real em você, então salva ele agora. Porque as próximas partes vão te ajudar a entender de onde isso realmente vem e você vai querer voltar aqui depois. Agora, eu preciso falar sobre algo que a psicologia individual sozinha não explica completamente. O contexto histórico-cultural. Naomi Wolf, a o livro O Mito da Beleza mostrou como ao longo do século XX, à medida que as mulheres conquistavam mais espaço no mercado de trabalho, na educação, na vida pública, surgiu paralelamente uma pressão estética e comportamental cada vez maior sobre elas. Como se cada conquista de liberdade viesse junto com uma nova regra de exigência. Seja livre, mas seja magra. Seja independente, mas seja gentil o tempo todo. Seja bem-sucedida, mas não deixe de ser boa mãe, boa esposa, boa filha. Isso não é coincidência. É um padrão sociológico estudado há décadas. Quanto mais uma mulher amplia seu espaço no mundo, mais surgem novos critérios de perfeição para ocupar o lugar que antes era só de submissão. A régua nunca desaparece, ela só muda de forma. E hoje, com as redes sociais, isso ficou ainda mais intenso. Você não compara mais só com a vizinha ou com a colega de trabalho. Você agora passa a se comparar com milhares de mulheres editadas, filtradas, mostrando só o melhor ângulo da vida delas. O que é mais bonito, o corpo mais trabalhado, a maternidade mais harmoniosa. E o seu cérebro, que não foi desenhado para processar milhares de comparação por dia, entende aquilo como se fosse a realidade normal que você deveria alcançar. Existem estudos da psicologia social mostrando que o uso excessivo das redes sociais está diretamente relacionado ao aumento da autocomparação negativa, principalmente entre mulheres, especialmente relacionadas à imagem corporal e ao senso de estar atrasada na vida, seja na maternidade ou nos relacionamentos. Ou seja, se você sente que nunca é suficiente, seu cérebro não está errado em pensar isso. Ele está reagindo de forma até esperada a um ambiente desleal e ativo para fazer você se sentir assim.
Agora eu quero trazer um olhar diferente, que talvez você nunca tenha ouvido nesse contexto. A medicina tradicional chinesa. Na visão da medicina tradicional chinesa, que existe há milhares de anos, cada emoção está conectada a um órgão e a um fluxo de energia, chamado de Qi. E a emoção ligada à frustração, à raiva reprimida, à autocrítica constante e à sensação de nunca alcançar o que se espera de si, está associada ao fígado na tradição chinesa, chamada de Qi. Segundo essa visão, quando vivemos sobre cobrança excessiva, sem espaço para descanso, com expressão emocional, a energia do fígado fica estagnada. E os sinais dessa estagnação na medicina chinesa incluem irritabilidade, tensão muscular, principalmente no pescoço e ombros, insônia e uma sensação constante de sufocamento emocional, como se algo estivesse preso dentro do peito. Eu preciso ser honesta com você. Isso não tem o mesmo tipo de comprovação científica ocidental que a neurociência que eu te mostrei antes traz. Mas o interessante é que mesmo vindo de uma tradição completamente diferente, milhares de anos de distância, nenhuma relação com a psicologia ocidental, a medicina chinesa chegou numa conclusão parecida de viver sob pressão e autocrítica constante adoece. Isso não é força de expressão, é o corpo mostrando de outra forma o mesmo sinal que a neurociência mostra através do cortisol e da amígdala. E dentro dessa tradição, o cuidado sugerido para isso envolve práticas de liberação emocional, como respiração consciente, movimento suave do corpo, hipnose e principalmente permitir a expressão de sentimentos que normalmente seriam engolidos, como a raiva de nunca ser suficiente aos olhos do mundo. Além da medicina chinesa, existem práticas complementares que hoje já têm respaldo de estudo ocidental, mostrando resultados reais na redução da autocrítica e do estresse crônico ligado ao perfeccionismo. A prática de mindfulness ou atenção plena tem décadas de pesquisa mostrando redução mensurável de cortisol e ativação da amígdala, além de aumento da atividade nas áreas do cérebro ligada à regulação emocional. Basicamente, treinar a mente para observar pensamentos autocríticos sem se fundir completamente com eles, sem acreditar cegamente neles, muda completamente a forma como o seu cérebro reage a esses pensamentos ao longo do tempo. A escrita terapêutica, aquela prática simples de escrever sobre seus sentimentos e experiência, também tem estudos mostrando redução de sintomas de ansiedade e melhora na forma como a pessoa processa emoções difíceis, incluindo a autocrítica excessiva. E práticas corporais, como yoga e exercícios de respiração profunda, têm mostrado eficácia em regular o sistema nervoso, tirando o corpo do estado de alerta constante que conversamos lá na parte da neurociência. E o que todas essas abordagens têm em comum, seja terapia cognitiva, autocompaixão, a medicina chinesa ou mindfulness, é uma mensagem parecida. O caminho não é se cobrar mais para finalmente merecer descanso e aceitação. O caminho é se acolher primeiro, para então, de um lugar mais seguro, seguir crescendo. Se você está sentindo que esse vídeo precisa chegar a mais mulheres, esse é o momento de compartilhar. Manda para aquela amiga que você sabe que vive se cobrando demais, para sua irmã, para sua mãe ou até mesmo para você mesma, salvando esse vídeo para assistir de novo num dia difícil. Esse tipo de conteúdo só chega em quem precisa quando a gente passa adiante. Agora eu quero trazer isso para o concreto, para o seu dia a dia, porque teoria sem prática não muda nada. Pensa na mulher que termina um dia de trabalho exausta, ainda cuida da casa, dos filhos e à noite, deitada, ao invés de pensar, eu dei conta de tudo hoje, pensa, eu deveria ter feito mais. Pensa, eu esqueci de responder aquela mensagem. Eu perdi a paciência com meu filho hoje, que mãe ruim que eu sou. Ela não tem falta de amor próprio, ela só tem um padrão de pessoa, de mãe perfeita que nenhum ser humano conseguiria sustentar. Pensa na mulher que se olha no espelho antes de sair e ao invés de ver a própria imagem, vê uma lista de correções. A barriga que deveria ser mais lisa, a perna que deveria ser mais firme, o cabelo que deveria estar diferente. Ela não tem baixa estima. Ela está comparando o próprio corpo real com uma imagem editada e filtrada que não existe de verdade fora da tela do celular. Pensa na mulher que, mesmo sendo extremamente competente no trabalho, sente uma ansiedade profunda antes de qualquer apresentação, com medo de errar uma palavra, de ser julgada, de parecer menos capaz. Ela não é insegura por natureza. Ela aprendeu ao longo da vida que o erro feminino é julgado muito mais duro
de uma forma muito mais dura do que o erro masculino. E o seu cérebro aprendeu a temer isso como um medo real. E pensa também na mulher que aos 40, 50 anos sente que deveria estar mais resolvida, deveria ter a vida mais organizada, comparando sua trajetória com um cronograma imaginário da vida perfeita que a sociedade moldou e mostrou para ela desde cedo. Ela não está atrasada, ela está vivendo uma vida real que nunca foi e nunca vai ser uma linha reta perfeita. Então presta atenção nisso, porque é o coração desse vídeo inteiro. Você não nasceu achando que não é suficiente. Isso foi construído camada por camada, através de mensagens sutis e não tão sutis desde a infância. Elogios condicionados ao desempenho, comparações com outras meninas, cobranças estéticas, expectativas de comportamento de mocinha e depois na vida adulta, uma sociedade inteira reforçando que o seu valor está atrelado ao que você entrega sem nunca falhar. A pergunta nunca deveria ser porque eu não me amo o suficiente. A pergunta certa é: quem colocou esse padrão impossível na minha frente? E por que eu aceitei carregar isso como se fosse verdade absoluta sobre mim? Baixa autoestima sugere que existe algo quebrado dentro de você que precisa ser consertado. Alta expectativa de perfeição mostra a realidade. Existe uma régua externa, quase sempre irreal, e você está se julgando por não alcançar algo que nem deveria ser possível de alcançar. E essa diferença muda completamente o caminho da cura, porque você não precisa se consertar, você precisa jogar fora a régua errada e construir uma nova, feita sob medida para a sua vida real, com limites reais, com as suas conquistas reais e com a humanidade real. E antes de terminar, eu quero te propor um exercício simples, mas poderoso. Pega um papel ou abre as notas do seu celular. Escreva 3 frases que você costuma repetir sobre si, mesmo quando se cobra. Tipo, eu deveria ser mais organizada, eu deveria ter conseguido isso na minha idade, eu deveria ser uma mãe mais paciente. Depois de escrever essas 3 frases, pergunte para cada uma delas: essa expectativa é minha de verdade? Nascida do que eu quero para minha vida? Ou é uma régua que eu peguei emprestada de alguém, da minha mãe, da sociedade, das redes sociais, sem nunca ter escolhido conscientemente carregar isso? Só essa pergunta, feita com honestidade, já começa a separar o que é seu de verdade e o que é peso emprestado que você pode, com o tempo, aprender a devolver. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo uma coisa que eu acredito profundamente. Você não precisa ser perfeita para merecer descanso. Você não precisa dar conta de tudo para merecer amor. Você não precisa ter o corpo, a carreira, a maternidade ou a vida emocional resolvida de um jeito específico para finalmente se sentir suficiente. Você já é suficiente agora, com as falhas, com os dias difíceis, com o cansaço, com as vezes que perde a paciência, com o corpo que muda, com os planos que não saíram como esperado. A régua que diz o contrário nunca foi verdadeira. Ela só foi repetida tantas vezes por tanta gente que você começou a acreditar que era sua. Se esse vídeo tocou em você de alguma forma, deixa o like agora, porque isso ajuda muito mais mulheres a encontrarem essa reflexão no momento certo. Compartilha com aquela amiga, mãe, irmã ou colega que você sabe que vive se cobrando demais, porque às vezes a gente só precisa ouvir de outra pessoa aquilo que já sabíamos, mas nunca tivemos coragem de acreditar sozinha. E você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente vem aqui para descobrir esses padrões que nos fazem sofrer por algo que nunca foi de fato culpa nossa. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.